O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, sejam bem-vindos. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. O convite, na verdade, um pedido, se você nos acompanha pelo YouTube Mãe Piedade, que você possa dar o seu like, que faz toda a diferença para cada um de nós, aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, visto que impulsiona para que outras pessoas também recebam a notícia. Existe esse canal. É bom para vós que eu me vá, que eu parta, porque caso o Senhor não for, não virá até vós o defensor, o Espírito Consolador, o advogado, o Paráclito. É a fala de Jesus a seus discípulos no capítulo 16, versículos 5 a 11. O Espírito que recebemos no dia do nosso batismo e que nos mantém vinculados a nosso Senhor para continuarmos a fazer todos os dias a opção fundamental por Ele. Mas eu gostaria de aprofundar numa frase interessante que está no capítulo 16, versículos 8, 9, 10 e 11. Porque o Espírito vem em nosso auxílio. O auxílio de nos orientar diante da história e sabermos, pela escuta da palavra e da tradição, sabermos o que o Senhor nosso Deus nos fala. Entretanto, esse Espírito, como o próprio Senhor nos diz no capítulo 16, demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. E aqui está a medida para olharmos a fidelidade a Jesus Cristo, que já é um julgamento no passado, no presente e no futuro. No passado, porque é comum nós escutarmos, talvez até de maneira equivocada, eles não acolheram Jesus. Como não puderam acolher Jesus? E o próprio Senhor, no versículo 9, diz: o pecado, porque não acreditaram em mim. Podemos olhar simplesmente para aqueles que vieram antes de nós e no tempo de Jesus não o acolheram e pensarmos que realmente eles já foram condenados. Mas mais importante do que olhar para aqueles que passaram e que não tinham a mesma condição de emitir um julgamento que nós temos, porque nós já escutamos o Evangelho, já fomos educados na fé, é necessário parar e perceber se nós acreditamos em Jesus, no presente. E como podemos acompanhar ao longo de todo o período pascal, acreditar em Jesus não é simplesmente dizer, meu Senhor. Acreditar em Jesus como
o próprio Evangelho de domingo diz, é assumir o seu mandamento, viver o seu mandamento, que implica na convivência com outras pessoas. E daí, a percepção daquilo que virá mais à frente. O pecado não consiste simplesmente no fato de não dizer Senhor, mas de, acreditando em Jesus, Ele ser encontrado em nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O pecado consiste, então, em não acreditar em Jesus. Mas aqui o acreditar, fique bem definido, significa a palavra dele e a palavra, segundo a tradição e a Escritura, norteiam as minhas opções todo instante. Daí a preocupação do futuro, será que um dia estaremos com Deus no céu? Ela estará marcada pelo modo com que vivemos agora. A justiça. Jesus justificado. Jesus que vai para o Pai. Aquele que morre, segundo as condições que Jesus morreu, era considerado, na tradição, como um homem que não era digno nem do céu, nem do inferno, nem da terra. Por isso ele era suspenso. Não merece a terra e não merece o céu. Suas vergonhas eram expostas. A pior morte que alguém poderia passar por ela seria justamente a da cruz. Um tormento físico, moral e também, de certa forma, espiritual. O homem que ali naquela condição estivesse, poderia ter na sua cabeça o desprezo de todos e experimentar isso no escárnio de todos que passassem por ele. O moral, porque querendo ou não, todos já não só olhariam para ele como aquele que deveria ser escarnecido, que era digno do pior, mas também a dor de olhar o pleno sofrimento do que plantou em sua história. E nada pior do que uma consciência que olha para si e não percebe nem um pouco merecedor de misericórdia, nem dos outros. E claro, a do corpo. Porque é um sofrimento terrível, como se tivesse o tempo inteiro aqueles pequenos choques de quando a gente bate o cotovelo num lugar e dá aquela dor. É como se aquilo estivesse acontecendo no corpo inteiro, o tempo todo. Mas a justiça não é esse o fato. É que aquele que fora considerado o indigno de todos, recebe a dignidade de estar junto do Pai. A morte não o prende. Está em Deus. A justiça, então, é que, ainda que tenha sido condenado por muitos, aquele em quem não acreditaram é, definitivamente, a porta para uma nova vida, para um novo caminho. E o julgamento? O julgamento é que aquele que é o pai da mentira, aquele que pode ter plantado no coração do homem e ter levado o homem a fazer a opção de achar-se como Deus, ele é derrotado, porque este, em quem muitos não creram, que foi considerado o mais indigno de todos. Agora, ele não é somente um modelo a ser seguido, ele é a própria fonte de comunhão com Deus que possa ter se perdido. O julgamento é que aquele que é o pai da mentira agora é derrotado pelo Senhor da verdade. Aquele que leva o homem a pensar que o importante é satisfazer-se, agora tem o contraponto da medida máxima do amor e da entrega,
que realmente gera vida: Jesus Cristo. Daí, então, as 3 medidas para o julgamento no passado. Podemos olhar para o passado e pensar que aqueles eram dignos, porque indignos, ou dignos de toda condenação porque não acolheram Jesus, porque o colocaram no maior dos sofrimentos e porque foram coniventes com o Senhor da morte. Podemos. Esse julgamento, a partir desta reflexão, espero que fique claro. Eles não tinham o mesmo critério que nós hoje temos. Hoje, na verdade, é necessário pararmos e pensarmos: a opção por Jesus Cristo fundamentalmente está em todos os meus dias. Quando olho para aquele que foi escarnecido, ou para aquele que está pregado na cruz, eu vejo somente o sofrimento ou eu vejo a prova máxima do amor que nos foi dada pelo próprio Deus? E isso me motiva a todos os dias refazer a opção por Ele, a fim de que, ainda que seja difícil no momento presente, eu perceba: a vida tem a palavra final. E, portanto, ao optar por Ele e reconhecer nele o modelo do que realmente é preciso fazer para viver plenamente a vontade de nosso Deus, amar até a última gota. De algum modo, continuamos a dar a mesma derrota àquele que pode, por vários nomes ou por várias circunstâncias, com diversas compreensões, levar-nos a pensar que vale a pena somente satisfazer-se, ou que somos a medida de todas as coisas. O chefe deste mundo é derrotado novamente quando o Senhor, que é a vida, passa a ser nossa opção e a medida de nosso agir. E no futuro, é muito simples, seremos julgados definitivamente pelo amor, segundo, se não me engano, João da Cruz. Se não me engano, agora me foge o nome. Seremos julgados pelo amor, mas o amor que será vivido pela opção por Ele. Eu creio e o amo, amando-o naqueles com quem assumo viver o mandamento. A justiça é o fato de que, ainda que todos possam perceber que há um erro em ser o melhor que se pode, o grande mérito não está no reconhecimento das outras pessoas, mas sendo o melhor que se pode todos os dias para Deus, para o próximo e para o mundo, ajudar com que esse mundo seja iluminado novamente. E aí, a justiça se faz presente. E no futuro, seremos reconhecidos por não termos optado a nos igualar à mesquinharia que pode fazer com que alguém seja novamente colocado em qualquer outra cruz, que não precisa estar exposta num monte ou precisa realmente ser visível aos nossos olhos, como aquele madeiro que vemos nas várias representações do Senhor na cruz. Mas na cruz da indiferença, do preconceito, ou ainda a cruz na qual colocamos as pessoas simplesmente como um objeto para a satisfação nossa em qualquer realidade da vida. Quando Ele não é a nossa opção fundamental, esquecemos de viver a verdadeira justiça. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E podemos contribuir para que aquele que não merece crédito, e pode ter várias formas, não me importa se seja a compreensão como um espírito ou como uma situação social. Não. Até porque essas relações podem estar muito bem ligadas. Uma pessoa que, como vemos esses dias, pode ser inclusive espancada por causa de um preconceito, ali está, de algum modo, a opção fundamental por não se amar a Cristo e não ver a pessoa com quem se convive digna da vida, do respeito. Quando, de algum modo, optamos equivocadamente por nos satisfazer ou então ignorar parâmetros básicos da civilidade, de algum modo, nós estamos dando a vitória a um pecado individual que transforma a beleza em feiura. Optemos novamente por nosso Senhor, porque o julgamento de antes, de agora e de amanhã estará na capacidade de reconhecer nele o que a sua palavra me leva a viver hoje, tornando-a não um discurso, mas uma prática. Confiantes em nosso Senhor, de pé apresentemos nossas preces.